As raízes definem uma árvore, assim como o nosso interior determina o que viveremos no exterior. Que bom ter você por aqui para mais um vídeo deste canal. Essa frase é de um livro. O nome do livro se chama Mulheres Enraizadas, é um devocional da pastora Viviane Martinelli. E eu quero trazer para vocês, nos próximos vlogs adiante, esse livro. E você me pergunta, por que esse livro? Porque esse livro, ele transformou a minha vida, ele mudou o meu interior, a minha forma de pensar, a minha forma de ser mãe, esposa, ministerial, mudou tudo. Então, esse livro ele fala sobre as nossas raízes. E um dia quando eu perdi tudo, um dia quando o Senhor me permitiu perder tudo, ficar sozinha, Ele usou esse livro aqui para falar comigo. Então, se você está nesse sentido da sua vida, de perca, de aprender a confiar, de não entender o porquê você não dá frutos, que você possa acompanhar os vlogs a partir desse. Você já teve a impressão de que sua vida estava paralisada ou infrutífera? Às vezes olhamos para nós mesmos e constatamos que os frutos são tão diferentes daqueles que sonhávamos. Contudo, o nosso Pai não se surpreende, porque Ele já conhece tudo e tem o desejo de jogar luz nas trevas, expor as nossas raízes e curar o nosso coração. Prepare-se, o dono do jardim está à espera. Você é dele e ele fará de tudo para curá-la. Não foi por acaso que este livro chegou às suas mãos agora. Respire fundo e continue a leitura. Existe cura e esperança adiante. Então esse livro é um livro de cura. É um livro onde o jardineiro que é Jesus, ele quer cuidar do nosso solo. Ele quer cuidar das nossas raízes. Nós vamos começar agora com a semana 1. Que o tema é assim: a história de uma raiz ferida. E a gente vai ler o dia 1. Essa é a primeira semana. O tema é a história de uma raiz ferida, no dia 1. Então vamos lá. E o nome é assim: tudo começa com uma semente. O versículo aqui é João 12, 24, que diz assim: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Essa semente aqui que precisa morrer para dar fruto é a sua história. Não despreze ela, por ela ser pequena. Talvez você está olhando para a sua história e falando, não tem nada de bom. A história de fulano é melhor, o que o outro vive é melhor, mas a minha história só tem dor, só tem tristeza. Aqui no livro diz assim: toda árvore um dia foi uma semente. Se observarmos qualquer planta, nos daremos conta de que ela iniciou com uma pequena semente. Então, se você olhar uma árvore, ela já teve uma história. Ela não foi só, uma árvore. Mas ela iniciou pequena, ela iniciou com uma semente. Mas qual é a história desse grão? Com que propósito foi plantado? Quem o semeou? Qual é a sua história? Com que propósito você foi? Deus te criou? Quem semeou você? Essas perguntas são umas perguntas que precisamos analisar. Então, mulher, portanto, se deseja saber para onde está indo e anseia entender o que está acontecendo hoje na sua vida, precisará lembrar-se da história da sua semente. Então, traga à memória agora a história da sua semente. Traga à memória agora as suas dores, os seus traumas. Essa semente que é você tem um potencial
Deus te fez com um potencial gigantesco e talvez você só tenha enxergado as dores dessa semente. Você só tenha enxergado os traumas dessa semente. Mas você foi criada para um propósito. Você dará uma árvore. Você tem potencial. O Senhor hoje te chama, te diz, você tem potencial. Sabe, as suas dores do passado não definem quem é essa semente, mas ela vai precisar se desenvolver no ambiente correto. Talvez ela esteja no ambiente errado, no solo errado, no lugar errado. Afinal, a semente não é o fim em si mesmo. Para dar início a algo grandioso, ela necessita ser plantada. Então a semente ela precisa ser plantada no solo correto. Eu lhe pergunto, aqui diz o livro, onde está a sua semente? No colar ou na terra? Aqui a Viviane Martinelli ela vai falar que ela foi numa aldeia, né, indígena. Quando chegou lá, tinha sementes no colar. Então ela estava no lugar errado, ela precisava estar na terra para ser plantada. E talvez a sua semente está parada. A sua semente não está plantada no solo que Deus ele quer para desenvolver quem ele criou você para ser. Ela precisa ser plantada no solo. Ela não pode ficar paralisada em um lugar. Ela não pode ficar paralisada no passado, nas dores. As suas dores são importantes para te levar ao propósito que o Senhor tem para você. Mas muitas das vezes, por conta das dores, a gente paralisa. Por conta das dores, dos traumas, em vez de a gente avançar, em vez de a gente semear, em vez de a gente plantar, a gente para. A gente estagniza. Então entra aquele versículo. Você precisa enterrar sua semente. E quando a gente enterra, parece que está morrendo, né? Parece que é o fim. Quando a gente lança os nossos problemas, as nossas dores a Deus, a gente está dando para Ele a oportunidade de escrever uma nova história. Parece que é o fim quando a gente está enterrando. Seu sofrimento não é o fim. Nossa semente precisa morrer para que a capacidade de uma venha para fora. Quando parece que é morte, aí que tem vida. Então, quando a gente enterramos a nossa semente no lugar certo, parece que a gente vai morrer. Quando a gente coloca a nossa semente no lugar certo, parece que nada vai fluir, nada vai acontecer. Mas não, no tempo certo ela vai nascer, porque você plantou, decidiu colocar no lugar certo. Então, quais têm sido as suas sementes? Quais têm sido as suas dores? Quais têm sido as suas lutas? Qual têm sido as suas feridas do passado? Coloque no lugar certo. Coloque na terra certa, que é Jesus. Talvez você tenha colocado na sua ansiedade, nos teus medos. Não tenha colocado no solo certo, que é Jesus. E parece que vai morrer, porque ela fica um tempo ali escondida, né? Ela fica ali um tempo sendo preparada, porque com o Senhor é assim. Não é nada rápido. Existe um tempo de espera até que venha nascer. Por quê? Porque quando a gente coloca em Deus, Ele vai começar a fortalecer as nossas raízes, Ele vai começar a aprofundar as nossas raízes. E leva tempo, porque nós queremos tudo rápido. Quando o Senhor me colocou no processo, que eu perdi minha filha, eu fiquei 5 anos em um processo, escondida. Eu decidi lançar a minha semente, as minhas dores, os meus traumas, tudo nele. Então eu peguei a minha semente e enterrei ela em Jesus. Enterrei ela no solo certo, que é a presença, que é a confiança em Deus. Eu tirei o direito de questionar, de duvidar e coloquei: Senhor, tá bom, Pai, eu confio em Ti, tome a semente, pode enterrar no solo certo. E ela ficou ali um tempo escondida, só crescendo para baixo, sem ninguém ver. Esta é a terra que Deus providenciou para desenvolver a sua semente que há dentro de você. Por isso, não pense que tudo está acabado. Há muita vida e muito poder na sua semente, e tudo isso vai florar.
essa semente, essas dores, tudo que você passou, é para que você venha florescer. Mas quando a gente passa por dores, a gente quer se esconder, né? José do Egito, se a gente for colocar aqui, ele passou por muitas dores. E ele paralisou nelas ou ele cresceu? Ele cresceu nelas. Ele floresceu nelas. Então não pare nessa dor. Não pare. Coloque a sua semente na terra certa. Em Jeremias 1:5 vai dizer: antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. Portanto, mergulhe nessa busca para entender o princípio da sua história e assim descobrir quem o Senhor deseja que você se torne. Lembre-se das palavras de Deus. Em Jeremias 1:5. O Senhor te formou, o Senhor te separou, o Senhor te escolheu. Você é a semente que deu certo. Você vai dar certo. Você não foi criada para ficar no lugar errado, mas na terra e no solo certo, que é Jesus. E a sua história. Não despreze de onde você nasceu. Jesus, ele nasceu numa manjedoura. Não despreze a sua família, da família que você foi criada, da família, a sua mãe, o seu pai. Não despreze, porque tudo isso aí tem um propósito, porque o Senhor te viu nascer, o Senhor te gerou, sabe? O Senhor te separou, o Senhor te escolheu. Então talvez você tenha pensado: por que eu nasci? Só nasci para sofrer? Não, o Senhor falou: coloque a semente na terra certa.